Salve galera, Luiz aqui no Working Holiday Visa na Austrália e hoje eu vim mostrar para vocês como que eu consegui a minha carteira de motorista daqui e vou mostrar os principais passos para conseguir a carteira de motorista e contar um pouco de como foi a minha experiência. Eu vou separar esse vídeo em 3 partes, sendo a primeira parte a prova de identidade. Então, quais documentos você precisa juntar para provar a sua identidade. A segunda parte sobre o teste teórico do Detran. E a terceira parte com o teste prático. E no fim, aliás, em 4 partes, né? E no fim eu vou dar umas dicas baseadas na minha experiência que eu acredito que sejam bem úteis. Então eu vou começar aqui mostrando para vocês sobre a prova de identidade, né? Então quando você chega lá no Detran, a primeira coisa que eles vão fazer é confirmar a sua identidade. E aqui na Austrália isso não é tão simples quanto apresentar o seu passaporte. Você tem que apresentar uma série de documentos. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eles falam que precisa ser uma combinação de documentos. 5 documentos. Um da categoria A, um da B, 2 da C, um da D. Ou um da A, 2 da C, 2 da D. E aí aqui embaixo eles falam todos os tipos de documentos de cada categoria. E eu já separei aqui para vocês, assim, se você, como eu e a Estela, chegaram há pouco tempo e vieram ou para estudar ou no Working Holiday Visa, vocês não devem ter uma série de documentos que eles mostram ali, como cartão de saúde e tal. Então eu separei alguns aqui que eu acho que vão ser os mais fáceis de vocês conseguirem. Então, da categoria A, eles falam do visto australiano. Então, que para você chegar aqui, com certeza você teve esse visto. Então, esse já pode dar check em um deles. Da categoria B, eles falam de um passaporte de outro país. Então, se você tem esse visto, você com certeza tem esse passaporte. E da categoria C, você tem alguns aqui que você pode ter. Então, imagino que logo que você chega na Austrália, você abre uma conta no banco. Para abrir a conta no banco é um pouco mais fácil para provar a sua identidade. Então, provavelmente você já conseguiu fazer isso. E aí você pode apresentar um cartão de débito. E isso é tão simples quanto ir lá e mostrar o seu cartão de débito. Um documento do banco que você pode gerar diretamente do aplicativo, falando quem é você, o seu endereço ali. E um documento TFN. Então, se você está pretendendo trabalhar aqui e você já fez o seu processo ali, preencheu os seus dados para o escritório de taxes, né, de impostos aqui da Receita da Austrália, eles geram o seu TFN rapidinho ali, então você consegue receber esse documento, essa carta, ou você manda ela para sua escola ou para o lugar que você está ficando, e você vai ter esse documento. E da categoria D tem 2 documentos que você conseguiria pegar, que seria ou um do seu empregador, então um payslip, né, um olerite, ou um documento da sua instituição de educação. Então, assim, tem algumas opções aqui e dá para você trabalhar com isso. Você vai chegar lá no Detran, vai apresentar esses documentos, vai pegar uma fila, talvez, pegar uma senha ali, estilo Detran Brasil, assim, demorar um pouco e acreditar que vai acontecer. Bom, para a parte 2, eu vou mostrar aqui para vocês um teste teórico e falar um pouco da minha experiência. Então, assim, o teste teórico, ele dá aqui já alguns documentos para um PDF com um monte de informação. Como vocês já devem saber, né, se vocês estão querendo vir aqui para a Austrália, aqui é a mão inglesa. Então, você dirige no lado direito do carro, mas no lado esquerdo das ruas. E isso dá uma bugada na mente quando você vai dirigir. E também, assim, para quem tem a preferência quando você está dirigindo, sabe, quando você vai sair, quando você não vai sair. Assim, de forma geral, o trânsito aqui ele é muito bom, mas a maioria dos cruzamentos tem rotatórias, e nas rotatórias eles têm algumas regrinhas, também tem algumas regrinhas de onde você pode parar o carro, qual a distância do ponto de ônibus, qual a distância do extintor. Então, eu diria para você dar uma lida nesse PDF, nem que seja aquela lida em diagonal, assim, que você vai lendo tudo um pouco mais rápido.
E depois, se você descer aqui, ele vai ter os quizzes. E tem aqui 11 quizzes diferentes. E a minha dica é, assim, faz vários deles várias vezes. Vai meio que, tipo, memorizando um pouco das respostas, porque no fim das contas é exatamente isso que cai na prova. Eu li o documento com carinho, fiz algumas vezes o quiz e eu fui fazer o teste e eu não passei. Então eu paguei acho que $22, que daí uns, sei lá, uns R$70, não passei. E eu tive que remarcar, pegar fila de novo, ir lá, pagar de novo para fazer uma segunda vez. E aí na segunda vez eu cansei de fazer esses quizzes e consegui passar com tranquilidade. Acertei todas. Então a minha dica é essa, vem aqui no quiz, é tudo gratuito. O que uma linha cortada no fim da rua significa? Você não pode cruzar a linha cortada, você só pode cruzar para virar à direita, ou você pode cruzar a linha quando virando para a direita, ou... Esqueci o termo. Ultrapassagem, isso, obrigado. Se for seguro fazer. Então, assim, você vai colocando as coisas aqui. As pessoas acima de 65 anos precisam usar um cinto de segurança? Sim. E aí vai fazendo isso aqui, eles têm essas figurinhas que mostram um pouco das ruas e vai fazendo, vai gastando. Bom, e é isso para a segunda parte. Para a terceira parte, prova prática. Quando eu fui fazer minha prova prática aqui, eu já estava aqui há alguns meses e eu nunca tinha dirigido. O mais próximo de um contato com o carro que a gente teve foi pegar um Uber aqui e um ali. Então, e me falaram que tinha algumas diferenças e tal, e eu, por ter lido, vi também que tinha algumas diferenças, então eu resolvi pagar umas aulas particulares. E também porque eu queria tirar a carteira manual. Aqui você tem a carteira manual ou automático. E eu queria tirar a carteira manual porque ela me dá mais opções de trabalho. Aqui nos trabalhos eles pedem também pessoas com carteira de motorista e não adianta muito você ir com a sua carteira do Brasil ali, porque eles querem validar que você tem uma carteira australiana. Então, eu fui contratar essas aulas. No geral, eu procurei algumas empresas para fazer. A maioria delas cobrava cerca de $100 por hora. E eu encontrei um cara da Malásia, que mora aqui já há alguns anos, e ele estava cobrando 65. E ele tinha umas recomendações ali no grupo do Facebook, falei, vou fazer com ele. Fiz uma aula, e ele era um cara muito quadrado, assim, muito certinho, dando as dicas, me chamando a atenção em todos os itens que eu fazia errado, por exemplo, colocar a palma da mão no volante, ou senão se eu estou muito longe do carro da frente, muito perto, enfim, todos os detalhes ele estava me chamando a atenção. Olha mais no retrovisor, olha mais aqui. Aqui tem uma particularidade também, que quando você vai trocar de faixa, você tem que olhar por cima do seu ombro, não basta só olhar o retrovisor. Você tem que meio que acabar com aquele ponto cego que tem e olhar por cima do ombro. Se você não fizer isso aqui e olhar para trás, que na minha opinião me distrai mais do que só olhar o retrovisor, na minha opinião é até mais perigoso, mas se você não fizer isso, na hora da prova o cara vai marcar e você vai tomar uma pontuação ali e você pode reprovar. Então eu contratei essas aulas com esse cara da Malásia, fiz 2 aulas, ele me chamou a atenção em vários pontos, também, por exemplo, assim, na hora de troca da marcha, quando você está tirando o pé da embreagem, que o carro dá aquele tranquinho a mais. Isso é coisa que eles marcam, porque aqui, além de dirigir bem, você tem que saber cuidar do seu carro. É algo que eles vão marcar lá. Se você, por exemplo, gira as rodas enquanto você está com o carro completamente parado, você está gastando a borracha do pneu. Então, isso eles também marcam. Então, todos esses tipos de detalhes só um professor vai saber. E eu não me arrependo nem um pouco de ter feito as aulas. Então, eu fiz 4 aulas e fui fazer a prova. Mesma coisa, fui pro Detran, usei o carro do meu professor, que eu meio que aluguei com ele, paguei a prova, que foi caro, e
No dia da prova prática estava bem nervoso, mas consegui fazer tudo certo. Tomei 2 pontuações, que foi uma seta num momento lá que eu tive que fazer um retorno e eu acabei esquecendo de dar a seta. E na hora lá que eu me distraí um pouco, dei muita distância para o carro da frente também, e eles marcaram que eu estava indo muito devagar. Então foi muito bom ter feito as aulas, eu recomendo fazer as aulas também. Bom, por fim, as dicas preciosas que eu vou dar aqui. Se você está pensando em vir ainda para a Austrália, a minha dica seria renove a sua carteira para você ter ela válida por alguns próximos anos. Né? Não chega aqui com a sua carteira do Brasil para expirar ou para expirar em 1 ano. Se ela vai expirar em 1 ano, renova no Brasil já, aproveita. Eu tirei aquela PDI, né, a permissão, PDI não, PID, Permissão Internacional para Dirigir. O documento, se eu não me engano, ele custa R$400. Eu tirei esse documento e, de verdade, me arrependo um pouco de ter tirado. Acho que não precisava. Aqui, aparentemente, você pode dirigir com a sua carteira brasileira desde que você tenha uma tradução dela para o inglês com uma certificação NAT, que eles chamam aqui. Custa aí, vai, R$150, R$200 para fazer. Então, se você quer a sua carteira só para você dirigir por aí, você pode trazer a sua brasileira e fazer essa tradução certificada. Mas se você quer usar ela com um propósito mais de trabalho aqui, para poder trabalhar, poder apresentar isso como um documento, eu aconselho fazer as aulas e tirar esse documento. Bom, e era isso que eu tinha para trazer para vocês. Então, separei aí em 4 etapas: a prova de identidade, teste teórico, teste prático e algumas dicas aqui no final. Se você tiver alguma dúvida ou quiser saber um pouco mais, quiser fazer alguma pergunta, joga aqui no comentário que eu tento ajudar vocês. E dá uma checada aí nos outros vídeos que a gente tem no canal, quem sabe você não curte. Informação adicional que eu acabei esquecendo de falar. Fazer um compilado aqui de quanto que eu gastei nela, na minha carteira, e aí vocês têm uma estimativa de quanto vocês vão gastar. Bom, foi $65 por aula, eu fiz 4 aulas. Aí foi $100 para alugar o carro para o dia da aula, para o dia da prova. O teste teórico foi $22 a primeira vez que eu fiz, e para eu refazê-lo foi $18. A prova prática foi $140, e quando eu finalmente cheguei e passei, que eu cheguei lá no Detran, a mulher falou: e aí, você passou, não passou? Eu falei: passei. Ela me falou: beleza, crédito ou débito? Eu falei: como assim, crédito ou débito? Aí ela falou: você tem que pagar a sua carta, né? O que eu tinha pago era só a prova, não a carta. E a carta custava mais $200 para ela ser válida por 5 anos ou $72 para ser válida para 1 ano. Como a gente vai ficar aqui 2 anos, né? Existe uma possibilidade de um terceiro. Eu falei: para não ter que voltar aqui ou eu não perder uma oportunidade de um emprego porque ela está para expirar, eu paguei logo a de 5 anos. Então eu vou deixar aqui a somatória e aí vocês vão se assustar junto comigo com o valor final de quanto custou essa carta. Fechou? É isso. Valeu, galera. Vejo vocês na próxima.